Olá, estamos começando mais um programa Entrevistando e vamos falar sobre um assunto muito polêmico, o 13º. E nada melhor do que conversar com um economista, né? Então vamos falar com Sérgio Basso. Olá, Sérgio Basso, tudo bem? Olá, é sempre uma satisfação muito grande poder falar um pouco de economia, especialmente nessa época do ano em que as pessoas têm uma expectativa de receber um salário a mais, que é o 13º salário. E eu queria fazer uma pergunta, quem tem direito ao 13º? Todo trabalhador que é registrado, que está de acordo com as leis trabalhistas e que usufrui dessa condição de trabalho e que tenha trabalhado pelo menos 40 dias no ano, ele tem direito a um 13º salário. Se ele não trabalhou um ano, trabalhou 6 meses, ele vai receber proporcionalmente. Mas todo brasileiro, acima de 40 dias de trabalho no ano, ele tem direito a que seja uma pequena parcela de 13º salário. Tem muitas pessoas que perguntam se a pessoa parou de trabalhar bem na época que está recebendo o 13º, ela tem direito a esse recebimento ou não? Sim, ela tem direito. O que pode ocorrer, o direito permanece. O que pode ocorrer é que na rescisão dela, já que ela deixou de ter esse vínculo empregatício, na rescisão esse valor já vai estar incluído. Então, quando da homologação da sua rescisão, a pessoa vai verificar, vai fazer a conferência geral de todas as verbas, todos os valores que estão ali incluídos, e um deles é o 13º salário, que pode estar calculado de maneira proporcional. Ela tem que sempre verificar essa continha final. E os empresários hoje em dia têm muita dúvida também sobre se eles não pagarem o 13º em dia. Eles têm alguma penalidade ou algo assim? Eles devem fazer ao longo do ano, dentro de um processo de planejamento da empresa, um planejamento empresarial, ele deve separar a cada mês um valor que será o correspondente ao 13º salário. Essa é uma situação ideal em que o empresário possa, ao longo do ano, separando um pouco do seu rendimento, do seu recebimento, para, quando chegar dezembro, poder fazer o pagamento do 13º salário sem precisar recorrer a empréstimo, sem precisar recorrer a outras fontes. O ideal é ele provisionar, o que se diz na contabilidade, né? Fazer uma provisão e separando o dinheiro para quando chegar final de novembro e também o mês de dezembro, ele possa estar pagando esse 13º sem precisar recorrer a outras fontes. Certo. E se a pessoa não tiver dívidas, não tiver nada e querer investir esse dinheiro, você tem alguma sugestão para que ele possa investir em algum ramo? A pessoa, o trabalhador que recebeu o 13º salário agora, ele sempre tem uma expectativa que é um recurso a mais, diferenciado daquele batidão do mês, né? Então, está entrando um recurso que que supera o seu salário, e aí ele vai precisar olhar com bastante clareza, com bastante racionalidade, o uso desse recurso. É um dinheiro que vai estar disponível e aí ele vai verificar se ele tem dívidas, se essas dívidas são altas, são com juros muito altos, cartão de crédito, cheque especial, essas dívidas que incorrem em juros, elas sempre sacrificam muito da renda da pessoa, mês a mês. Então agora é a oportunidade dela tentar procurar liquidar com essa dívida e assim ela começar o ano de 2016 numa situação um pouco melhor. Estes descontos que dão, por exemplo, o IPTU, você acha que as pessoas já devem pagar à vista ou parcelar ou algo assim? Sim, e você vê, essa decisão ela é agora, em dezembro, novembro, dezembro, justamente porque com o 13º a pessoa vai avaliar a maneira de usar adequadamente e tem que levar em conta esses gastos de início de ano. Né? Não são só as dívidas que ela vem carregando, que ela deveria liquidar, mas também pensar um plano para pagar as contas, principalmente aquelas que oferecem um bom desconto. No começo do ano nós temos o IPTU, que dá um bom desconto para pagamento à vista, nós temos o IPVA, que também dá um desconto para pagamento integral, ou seja, são gastos que a pessoa ela vai pagar ela vai gastar menos, vai ter um desembolso menor e também já vai se livrar desses gastos. Ela já vai passar o ano com essas questões liquidadas. Isso realmente já motiva um pouco mais a pessoa no início do ano.
E uma dúvida que muitas pessoas têm, igual você que é economista, Sérgio, a sua mulher, agora vamos entrar na tua parte da intimidade, a sua mulher também consegue seguir esses mesmos conselhos seus ou ela gasta um pouquinho a mais? Não, nós temos um padrão de consumo mediano, né? Nós procuramos avaliar com racionalidade sobre os gastos, até pela minha formação, eu sou mais racional nos gastos porque eu olho mais aquela relação custo-benefício, né? Se esse determinado objeto, determinado serviço ou produto custa R$100, que benefício ele vai me trazer, né? Então eu tenho uma visão mais cartesiana do custo-benefício. E ela é administradora, ela tem também essa visão, mas muitas vezes a visão fica um pouco menos racional, e o que é natural e que é muito bom, porque senão nós ficamos muito enquadrados, né? Naquela mesma regra, né? Os dois, né? Exatamente, porque se depender dessa visão cartesiana, você realmente não vai adquirir os bens que você gostaria, você sempre vai levar para frente. Verdade. Isso é um fato interessante de nós termos essa visão muito racional, porque você acaba sempre adiando a compra, adiando. Por mais que você até já tenha capacidade financeira, mas você vai adiando, esperando que haja uma outra oportunidade. E aí você precisa de uma pessoa para te apoiar e dizer, não, chegou a hora, já vamos fazer. Isso não vai causar dano, não vai causar problema algum. E também dizer como é importante o casal ele estar sempre compartilhando da sua situação individual e também dos seus planos, de casal, né? Seus planos de futuro que pretende fazer, as compras que vai ficar mais caras, qual é a melhor maneira de negociar. As mulheres geralmente são melhores para negociar, elas têm uma capacidade melhor de baixar, pedir descontos e tudo mais. Isso acaba sendo muito importante. Voltando ao assunto do 13º, Sérgio, tem pessoas que são bem endividadas e elas acham que o 13º não vai dar conta de ajudar elas. O que você acha que pode tirar elas da forca, como se diz, né? Uma situação, uma oportunidade, o 13º salário, para a pessoa poder sanear as suas finanças, e é comum, né? Não é novidade, pessoas que estão com um grau de endividamento alto e que o 13º salário, infelizmente, não vai ser suficiente para ela liquidar suas dívidas, né? Para ela resolver seus problemas financeiros. E aí, o que a pessoa tem que fazer? É uma atitude de planejamento. Ela tem que fazer uma relação das suas dívidas, fazer um levantamento de tudo que ela tem de pendências, e isso é geral, todas as pendências que ela tem, verificar qual que é o custo dessa pendência. Cartão de crédito é caro, tem um juro muito alto, cheque especial também tem um juro alto, contas de serviços não tem juros altos, mas se você deixa de pagar no prazo, a luz é cortada, a água é cortada. Então a pessoa ela tem que separar um tempo para ela pensar estrategicamente. Qual que é a dica inicial? Ela deve, conhecendo o quanto ela vai ter de 13º salário, quanto de dinheiro que ela vai ter disponível, ela observar aquelas contas que custam mais caro a cada mês, que tem juros mais altos. Certamente vai recair sobre cartão de crédito e cheque especial. Só que ela vai liquidar tudo, ela vai pagar tudo. Se ela tivesse o dinheiro suficiente para isso, seria ótimo. Mas não necessariamente ela vai conseguir pagar toda a dívida. Todas as contas, Todas as contas. Então ela vai olhar primeiro para aquelas contas mais caras, que têm juros mais altos, também para aquelas contas essenciais, água, luz, telefone, essas contas essenciais, e também aquelas dívidas no comércio, de cheques devolvidos e tudo mais. O ideal é o diálogo. Ela deve procurar o credor, conversar, fazer uma programação. Isso é muito importante. Né? Muitas vezes a pessoa fica assim, muito chateada, ela quer se afastar do problema, né? É normal, né? É natural, só que não é a atitude correta, porque ela se depara com o problema,
o primeiro passo para resolver é ela enfrentar. Então, ela pode estar chateada, pode estar triste com essa situação, mas o que ela deve fazer é procurar o seu credor e fazer um plano de gasto, um plano de pagamento. Pode ser para 30 dias depois, 40 dias depois, pode parcelar. Logicamente que o credor, ele tem interesse em receber. Então, o acordo, a discussão com o credor é essencial. Acima de tudo, olha para as contas mais caras, veja se você consegue liquidar, elas custam muito caro todo mês. Olha para as contas essenciais, vê se você consegue já liquidar, ficar em dia. E também aquelas outras contas, procurar o credor e buscar uma solução que você consiga cumprir. Nesses últimos anos, nós temos visto que a inflação vem muito acelerada e acaba comprometendo o salário das famílias. Você tem alguma opinião sobre isso? Nós acompanhamos nos anos a partir de 2011, 2012, uma aceleração mesmo nos preços dos produtos, nos preços dos serviços. E o momento atual, em 2015, estamos ultrapassando a barreira dos 2 dígitos de inflação, ou seja, acima de 10%. O que isso pode trazer de impacto é que os salários, eles não conseguem acompanhar esse aumento de preços. E quanto mais elevado ele aparece, ele mais compromete sobre a renda das famílias. Então, há muitas pessoas já sentindo essas dificuldades ao longo do ano, está faltando um pouco aqui, está faltando um pouco lá, a cada mês, supermercado, os pagamentos de serviços, eles vêm comprometendo cada vez mais a renda, então a pessoa ela avança no uso do cheque especial, no uso do cartão de crédito, ou seja, é uma reação de proteção mesmo, não é? A pessoa está usando uma estratégia, já que ela está se deparando com uma renda que não se modifica e um processo de aumentos de preços a cada mês, você vê os produtos ficando mais caros, então ela acaba vivendo aquela situação que falta dinheiro. Quando falta, ela vai buscar o crédito, o cartão de crédito e cheque especial. Quando chega a época do 13º salário, ela vai olhar para a sua dívida acumulada de cartão de crédito e vai se assustar, ela vai avaliar que realmente os juros foram altos e que essa estratégia dela funcionou mais razoavelmente, porque acabou ficando caro. Uma dica que nós podemos passar é que a pessoa já passando o 13º salário, ela já buscando regularizar essa situação financeira, ela tenha dali em diante um melhor planejamento financeiro. Levar em conta que, além dos gastos fixos do mês, os preços de alguns produtos e de alguns serviços eles vêm aumentando também. Então, o supermercado que era R$500 já é 520, depois para 530, 550, 600. E aí, como o seu salário não está aumentando, a renda da família não está aumentando, isso ela vai ter que pagar de alguma forma. Ela vai entrar no cheque especial ou vai pagar com cartão de crédito. Esse momento da pessoa olhar para o futuro. Vou buscar ser mais racional nos gastos, buscar não ultrapassar, não gastar mais do que eu recebo, porque quando você gasta mais que recebe, você acaba apelando para o crédito. E o crédito acaba custando caro, principalmente nessa época em que os juros estão tão altos. Pelo que você disse, então, o planejamento financeiro é muito importante, então, nesse Sim, caso. A lição de casa. A pessoa ela tem que, de alguma maneira, e pode ser por meio de uma estratégia simples, por meio de uma anotação diária, de uma anotação em que a cada semana ela vai fazer lá o seu levantamento de gastos da semana, senta ali por 1 hora, 2 horas e verifica todos os gastos e tudo aquilo que está previsto para vir de contas, o que vai vencer daqui a 1 semana, 10 dias, 15 dias,
e assim a pessoa conseguir colocar no papel algo que é essencial, é ela ter uma previsão de que no mês vai faltar ou vai sobrar. Certo. Se sobrar, ela pode aplicar esse dinheiro, pode ganhar um jurinho. Se faltar, ela vai recorrer a algum tipo de crédito. Mas também já é um indicador, já é um sinalzinho de que no mês seguinte ela vai precisar gastar menos. Fazer caber dentro do salário dela. As cortações de gastos, né? Exatamente. Ela racionalizar o gasto. Nós temos pequenos gastos que são pouco percebidos e que acabam fazendo diferença no final do mês, né? Sejam os lanchinhos, né? Sejam a compra de supérfluos, quando você vai fazer uma compra no supermercado, né? Essencialmente, a pessoa, quando ela quiser tomar essa atitude de reduzir gastos, ela tem que olhar para os produtos e fazer a pergunta, eu preciso, né? Está na hora, é oportuno? Está na hora de eu comprar? Se a resposta for não, tanto para eu preciso e está na hora de comprar, se é não e não, ela realmente não precisa comprar. Né? Uma dica também, quando você vai no mercado, leva uma calculadorazinha, está tão fácil você encontrar, ter uma calculadorazinha no telefone, no celular, você pode ter uma calculadorazinha, e aí você vai passando e vai fazendo as compras e vai somando. Fazendo essa soma, antes de chegar no caixa, você já sabe quanto vai gastar. E aí vai da sua análise crítica, né? Ah, tá passando R$ 45 da minha previsão. Passando a mais, né? Vou olhar, né? Vou olhar e falar assim, R$ 45, então acho que esses itens aqui realmente eu não preciso levar. Certo. Aí, de uma maneira prática, a pessoa consegue reduzir esse gasto, né? Isso vale para todas as nossas, para toda a nossa rotina de gastos, né? Lógico que a pessoa, ela trabalha, ela tem o seu ganho e tem realmente aquela expectativa de poder pagar as suas contas e ter suas sobras, né? Ter um valor que ela possa utilizar como bem quiser. Ótimo, isso é fantástico. Mas para isso, para chegar nesse ponto, a pessoa precisa mesmo ser bastante cuidadosa no gasto. E hoje ficamos com mais um Entrevistando. Obrigada pela presença, economista Sérgio Bastos. Obrigado, estaremos sempre à disposição para ajudar as pessoas nessas decisões que nem sempre são tão fáceis de tomar. E muito obrigada pela sua presença e até a próxima.